Você pagou alguns milhares para alguém fazer seu site para você, e agora, secretamente, sem você saber, ele pode estar te custando 10, 20 mil reais por mês. Parece um pesadelo, mas pode estar acontecendo com você. Deixa eu te explicar. Bom, deixa eu te explicar três coisas. Primeiro, hoje, a demanda por casa de repouso no Brasil, a demanda, o número de idosos procurando e precisando de uma casa de repouso, é muito maior do que o número de camas disponíveis. Muito maior. Eu tenho um site de casa de repouso chamado Escolha Sênior, e o tanto de contatos que eu recebo de ticket alto, viu? Não é só de ticket baixo, não é só querendo de graça. Ticket alto é muito grande. Eu direciono para as casas quando eu posso, mas eu posso te afirmar categoricamente, a demanda é muito maior do que a oferta. Agora, quem é que não tá cheio? É muito difícil para um hóspede, para uma familiar, encontrar as várias casas de repouso. Mais difícil ainda é saber qual é bom e qual é ruim. Muita gente acaba ficando na inércia, ficando em casa, ficando numa situação ruim, gastando muito dinheiro com o cuidador, cuidando quando não consegue cuidar e não dando os bons cuidados para o idoso que ele precisa, e não colocando numa casa de repouso. Porque as casas não sabem se colocar, não só não sabem aparecer na internet para serem encontradas, mas também não sabem mostrar que elas vão ser uma boa alternativa para o idoso. E atender e vender e tudo mais. E a última coisa que você precisa entender é que muita gente é especialista em fazer site. Fazer site para casa de repouso é muito específico. É muito fácil você contratar alguém que é bom de fazer site, mas que não vai saber exatamente quais são os elementos que o seu site precisa ter como uma casa de repouso para se mostrar, para se colocar e para ser escolhido pelos seus hóspedes. Agora, por que esse site pode estar te custando 10, 20, 30 mil reais por mês? Como a sua casa deveria estar cheia, se ela não tá, essa diferença está te custando. Quanto você estaria lucrando a mais se a sua casa tivesse cheia? São 4 camas a 5 mil reais? Seria 20 mil reais por mês a mais? São 8 camas a 6 mil reais? 48, 50 mil reais a mais? Só você sabe fazer essa conta. As casas que eu falo por aí, geralmente poderiam estar lucrando de 20 a 80 mil reais a mais por mês, se elas estivessem cheias. Agora, alguns desses erros podem estar fazendo com que a casa não esteja cheia, podem ser o motivo da sua casa não estar cheia. Então, apesar de você ter pago milhares de reais para alguém fazer seu site para você, hoje ele está te custando 20, 60, 80 mil reais. Não está saindo do seu bolso, tudo bem, mas o que você faria com esse dinheiro? O que você faria se você lucrasse 20, 30 mil reais a mais todo mês? Você ia fazer uma viagem, você ia guardar mais dinheiro, você ia colocar esse dinheiro para trabalhar, tirando você mais do negócio, colocando um funcionário a mais. Você ia abrir outra casa, provavelmente, pelo menos para muita gente é isso. Esses dias eu falei com um dono de casa de repouso que abriu a primeira casa dele em 2017, já tá na 10ª casa. Então, a sua vida seria obviamente muito melhor. E mesmo você tendo pago caro pelo site, ele pode estar te custando. Hoje eu vou te mostrar quais são os 7 elementos essenciais que um site de casa de repouso tem que ter. Se o site da sua casa não tiver algum desses, você precisa resolver isso rápido. Se você quiser ajuda, eu resolvo para você. Eu tenho uma agência de marketing digital exclusivamente de casa de repouso. É por isso que eu entendo tanto do marketing digital quanto da casa de repouso. Além de ter um site de casa de repouso chamado escolhasenior.com.br. Enfim, vamos lá, vou te mostrar quais são os 7 elementos e vou te dar mais 3 de bônus no final. O primeiro elemento é o botão de WhatsApp. Então, vou te mostrar alguns exemplos aqui. Esse aqui é o site do Solar da Colina Azul, ele tem esse botão de WhatsApp aqui. Se você clicar, na minha outra tela ele abriu o meu WhatsApp já para falar direto com o Solar da Colina Azul. É, Aqui ele só abre a tela do Solar, mas lá ele abriu o aplicativo. Você tem também aqui no site da Clínica Portal 8, o botão de WhatsApp aqui embaixo. Nesse caso, ela é minha cliente, a gente tem um sistema de tracking, né? Então a gente sabe se o contato veio do anúncio, se o contato veio do Google, de onde ele veio. Então não é exatamente pelo WhatsApp, mas ele passa por um software e depois vai para o WhatsApp. E aqui eu vou te mostrar um exemplo que não tem, que é da Casa da Praia Hospedagem. Eles não têm o botão, então você não consegue clicar para falar direto com o WhatsApp. Tem o número? Tem o número aqui em cima. Você consegue clicar nele? Você pode ver no canto inferior direito, bem esquerdo, bem pequenininho, que ele vai para um link que é Tel. Então ele vai no meu Mac, ele vai querer abrir o FaceTime, num celular ele vai querer telefonar.
Mas o que que acontece? O que que você precisa entender? Não é difícil para um contato entrar no site e olhar o telefone, pegar o celular, criar o contato e mandar um WhatsApp. Não é difícil. Só que todo o resto dos seus concorrentes tem o botão de WhatsApp. Se você, como a Casa da Praia, não tem, o que vai acontecer? O contato vai falar: beleza, eu falo com esse, mas já já. Porque ele já abriu outras 2, 3 casas, ele já mandou o WhatsApp para elas e já tá recebendo resposta. Então, até você conseguir falar com esse contato, até ele chegar para falar em você, ele já falou com outras casas. E os melhores contatos, aqueles que estão preparados para internar, talvez já tenham visitado, já tenham internado, talvez eles nunca chegam até você. Então, o botão de WhatsApp é essencial. Hoje, pelo menos pelo que eu tenho visto com os meus clientes, a maior parte dos contatos chega por WhatsApp. 50, 60%. Mais de 50% não é absurdamente maior, porque bastante ainda chega por telefone, mas um número muito grande chega por WhatsApp. Então você tem que ter esse botão, senão você está perdendo pelo menos metade dos seus leads. O botão de WhatsApp é essencial. Existem plugins para fazer isso, que você pode fazer, colocar. Tem como fazer de graça também, o da Clínica Portal 8 a gente fez de graça. É, se tem alguém que gerencia o seu site, você precisa pedir que ele coloque para você. É um absurdo você não ter o botão de WhatsApp, honestamente. Se você quiser ajuda para fazer isso, fala com a gente faz seu site, a gente faz otimização do seu site para Google, a gente faz todos os elementos que a gente tem aqui. Enfim, eu vou deixar um link para marcar uma call comigo na descrição. Você pode clicar, marcar uma call diretamente comigo, eu faço um diagnóstico completo do seu negócio, da presença digital, do seu site, do seu Instagram, da sua presença no Google e tudo mais. E eu te dou um passo a passo do que você tem que fazer. Se você quiser fazer com a gente, ótimo. Se não, perfeito também. Considere isso um favor. Bom, passado o botão de WhatsApp, vamos ver o próximo. O segundo elemento essencial que você precisa ter no site da sua casa de repouso é os diferenciais. Precisa estar muito claro para o seu cliente por que que ele deveria internar com você. De certa forma, isso também é dizer, precisa estar muito claro para quem é. A pessoa que ama aquele seu diferencial ou que precisa daquele seu diferencial vai saber que você é uma prioridade na lista dela de casas de repouso para ela falar. Então, eu vou te mostrar 2 exemplos aqui, tá? O Solar da Colina Azul. O site deles mostra, preferencialmente, foi uma dica que a gente deu para eles, principalmente a estrutura deles. Mostra uma foto iluminada aqui do lado de fora, uma foto do lado de dentro. Por quê? Porque essa estrutura, a localização deles, o espaço verde deles, o espaço amplo que eles têm, é o grande diferencial. A pessoa que quer uma casa de repouso com vista, com área verde, com espaço para o idoso andar e tudo mais, ela precisa de algum lugar como o Solar da Colina Azul. Tem poucos, esse é um grande diferencial deles. Um outro diferencial que eles deixam muito claro aqui é como as estruturas, as instalações são super novas, super limpas. É praticamente um hotel. Você olha para esse lugar, você quer ficar lá na sua próxima viagem. Então, eles mostram muito bem esse diferencial. Olha essa vista de cima também. Já a Portal 8, ela tem uma área externa legal, como você pode ver aqui. Só que o grande diferencial deles é que eles são uma clínica de reabilitação para idosos. Eles têm médico 2, 3 vezes por semana. Enfim, eles conseguem tratar muito bem um paciente que está pós-cirúrgico, um paciente que acabou de ter um grande trauma, como um AVC, está se recuperando de fratura de fêmur, fratura de quadril, um paciente que tem demência avançada, eles são muito bons nisso, então eles têm cuidados continuados. Eles falam aqui dos diferenciais deles, que eles são muito bons em pacientes acamados, eles têm cara de casa, cuidado de hospital, contato com a natureza que cura. E aí eles vão mostrar os idosos mexendo na horta, eles vão mostrar aqui a área externa deles, e por aí vai, tá bom? O terceiro elemento essencial que você precisa ter no site da sua casa de repouso é ele ser responsivo para celular. O que isso quer dizer? Hoje, qualquer site que você tiver, a grande parte do seu tráfego, a maior parte do seu tráfego, vai vir de celular. O tráfego vem do celular. 80, 90% do tráfego, tanto do nosso site quanto dos nossos clientes, vem do celular. Agora, o que acontece? Tem muita gente que faz o site e faz ele meio fácil, faz de qualquer jeito, até agências fazem isso, e o site não fica bem responsivo para celular. Então ele parece bonito no computador, porque é muito mais fácil fazer o site no computador, então é de lá que você olha.
Só que a hora que você mexe pro celular, ele não fica tão bom. Vou te dar um exemplo aqui. O site da Casa da Praia Hospedagem. Ele é muito legal, ele é muito bonito, tudo muito certo, dá pra entender muito bem. O da Colina Azul também, né? Como você viu aqui, putz, legal essa foto, nossa história. Conheço o Solar pelo tour virtual, é ótimo que eles tenham um tour virtual. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando a gente diminui a tela para ir pro celular. Que a tela do celular é mais ou menos desse tamanho. Olha só, tá cortado no meio. Você não consegue ler o texto, você não consegue ver que tem um tour virtual, tá tudo cortado no meio. Aqui no da Casa da Praia é um pouco melhor, as coisas diminuem e tal, só que ele fica muito apertado. O que você gostaria num site responsivo para celular é que isso aqui, esse nossa casa pula para baixo dessa foto aqui, isso aqui, essa imagem, ela troca por outra mais simples, esse texto troca por um texto mais simples, e por aí vai. Tá aqui, isso aqui, esses artigos poderiam ficar um em cima do outro, e por aí vai. Aqui no da Portal 8 você pode ver, ó, a imagem muda um pouquinho, a posição dos textos muda, acho que eu consigo te mostrar, ó. Eles mudam para uma coisa mais simples, mudam para uma letra menor. E aí aqui os textos começam a ficar em cima da imagem. Os diferenciais, um em cima do outro. O da Yuna também é um ótimo exemplo disso. Aqui no da Yuna você vê no computador uma imagem. Beleza, grandão, tô entendendo. Seu diferencial é suporte integral para pacientes de reabilitação, cuidados paliativos, cuidados continuados. Agora, diminui aqui. O que você está me contando? Ah, eu tô vendo essa foto, aí eu tô vendo essa aqui. Ele muda completamente o site. Por quê? Porque para celular é outra coisa, a experiência de celular é diferente, tá bom? E você precisa estar preparado mais para do celular do que para do computador. Se o seu site estiver quebrado para o computador, ele está quebrado para 20% do seu tráfego. Se ele está quebrado para celular, ele está quebrado para 80%. Celular é o foco, tá bom? Vamos ver o próximo. Fotos bem iluminadas e de idosos sorrindo é o quarto elemento. O que você precisa entender? Quando um familiar vai colocar o idoso numa casa de repouso, ele tem várias preocupações racionais, né? Ele quer saber se o idoso vai ser bem cuidado, se o idoso tem um problema específico, um diagnóstico específico, se você consegue cuidar daquilo. O idoso às vezes precisa de sonda, você consegue lidar com a sonda e por aí vai. Ele também quer saber, e ele talvez nunca te diga isso, mas ele quer no fundo do coração. Eu já falei com centenas de familiares procurando uma casa para o idoso, e eu sei isso, falei por horas com vários deles. Ele quer saber se o idoso vai ser feliz lá. E se você não mostra para ele, sem ele perguntar que o idoso vai ser feliz lá, não é você contar, é você mostrar, ele não vai acreditar. E se algum outro concorrente mostrar, ele nem vai saber te explicar por quê. Ou ele vai inventar várias razões, mas ele vai colocar o idoso no outro lugar. O que você precisa mostrar? Fotos iluminadas e de idosos sorrindo. Isso passa a sensação para ele de que o idoso vai ser feliz lá. Um exemplo ótimo são essas duas idosas residentes da Clínica Portal 8 mexendo na horta. Eu acho que aqui embaixo tem outra, do idoso feliz na piscina, idosos felizes na piscina e por aí vai. Aqui no Solar da Colina Azul é o contrário. Você tem várias fotos das instalações e isso é muito legal. Como eu falei, isso é um ponto forte deles. Só que eles não têm fácil, não têm de cara, uma foto do idoso sorrindo. Então, você não tem essa sensação de que o idoso vai ser feliz lá. Já aqui no da Portal 8, você vai olhar e você vai falar, putz, a minha mãe vai mexer na horta, a minha mãe vai ficar do lado de fora, onde tem sol. Ele vai olhar aqui embaixo e falar, minha mãe vai entrar na piscina, vão dar comida na boca dela. A pessoa vai desenvolvendo essa fantasia na cabeça dela, que não é uma fantasia, é verdade. Mas ela vai imaginando no futuro já como é que vai ser a mãe ou o pai dela na clínica. Ela vai imaginando como uma coisa boa. E aí tem a segunda coisa que é importante dentro dessas fotos, que é elas serem iluminadas. Porque aí já é uma coisa um pouco mais psicológica, já é uma coisa um pouco mais subjetiva da cabeça do ser humano. Mas se o ser humano vê uma foto pouco iluminada, escura, ele vai sentir sensações ruins. Ele vai sentir tristeza, ele vai sentir solidão, ele vai sentir... Bom, acho que tristeza e solidão, principalmente. E esses não são sentimentos que você quer associados à sua casa de repouso. Você quer que ele associe que a mãe ou o pai dele vai ter união, vai ter grupo, vai estar feliz, vai estar bem. Então você quer fotos bem iluminadas, em dias de sol. Por exemplo, essa aqui da horta é uma ótima. Essa aqui também é uma, tava num dia bem bonito. Deixa eu ver as outras.
Aqui as fotos do dia da Solar da Colina Azul são sensacionais, muito bem iluminadas, o dia tava maravilhoso, é meio isso que você quer, tá? Agora vamos lá pro próximo ponto. Ah, só pra dar um pause aqui, o meu vídeo deu pau e eu troquei de roupa porque ontem eu descobri que deu tudo errado e hoje comecei a gravar de novo. Vamos lá, vamos continuar. O quinto elemento que você precisa ter no seu site como uma casa de repouso é o como funciona. Eu vou te mostrar aqui no site da Yuna um como funciona bem legal. Depois eu te explico por quê. Aqui no site da Yuna você tem uma página que é o passo a passo do como internar. E aí ele fala, pô, primeiro passo, médico e ou o paciente ou a família decidem pela transferência do hospital para a Yuna, que eles são de deshospitalização. O médico elabora um relatório recomendando a transferência, o relatório é enviado ao plano de saúde. Ao receber a autorização do plano de saúde, o paciente será avaliado pelo Yuna presencialmente no hospital. E quarto, depois da avaliação, será transferido para a Yuna com a data previamente definida pela família e o assistente. Por que você precisa disso? Quando você está numa situação delicada, quando você está ansioso, quando você está nervoso, você vai em busca de mais informações e saber mais sobre o processo te conforta. Você pode ver, se você já teve alguma doença grave na sua vida, você quis ir atrás de saber como é o tratamento, como funciona a doença, o que está acontecendo dentro de mim. Nesse caso é a mesma coisa. O familiar que está colocando, internando um paciente numa casa de repouso, ele está confuso, ele está com medo de como a mãe ou o pai vai reagir, ele está com medo de como a mãe ou o pai vai ser tratado lá dentro, ele está com medo e ansioso sobre como ele vai ser julgado pelos familiares e pelos vizinhos e afins. Então, é um momento de muita incerteza. Nesse momento de incerteza, ele procura mais informação. E é legal que você ofereça essa informação para ele. Porque você sabe que ele pode te mandar mensagem, ele pode perguntar e você vai responder. Só que se você já disponibiliza essa informação antes, ele já se sente mais confortável com você. Ele já sabe como isso funciona e ele pode entrar em contato com você para tirar dúvidas, ao invés de entrar em contato com você e se sentir despreparado, inadequado, te perguntando como funciona uma coisa que teoricamente é tão óbvia. Você deixa ele chegar mais preparado e ele gosta disso. A pessoa se sente confortável com isso. Agora vamos lá, pro item número 6. Bons depoimentos. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Primeiro de tudo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vai tomar uma decisão sensível dessa, você quer saber que alguém já tomou essa decisão. Que alguém concorda que essa é uma boa decisão. Isso tira um pouco o peso das suas costas. É mais difícil você colocar alguém numa casa de repouso em quem ninguém nunca colocou, ou você colocar alguém num tipo de instituição que ninguém nunca colocou, tá? Os depoimentos, eles não só vão dizer que a sua casa de repouso é boa, eles também vão dizer duas coisas. Eles vão dizer que outras pessoas já colocaram lá, então essa decisão tira peso das costas do familiar. E isso também vai dizer que você entende e você atende as pessoas na situação daquele familiar. Eu vou mostrar dois exemplos e você vai entender qual dos dois é melhor, qual dos dois faz o familiar do hóspede, o seu cliente, se sentir melhor. O primeiro é esse aqui da Casa da Praia. É bom, tá? Ele é bom, ele é legal. Tem melhores, mas ele é legal. Olha só, a Lucy Ellen fala via Google: idosos tratados com muito respeito, olhar individualizado e integrativo. Comida elaborada por nutricionista com cardápios variados e muito saborosos. É legal. Isso faz com que você fique um pouco mais confortável com a casa. Agora olha esse aqui da Portal 8. Aqui tem 3. Eu vou te mostrar pelo menos um. Vê como você se sente enquanto eu te leio isso. Eu achava que ia ficar longe. Eu achava que Vargem Grande Paulista ia ficar longe. Eu queria uma clínica na Lapa, que era o meio do caminho para mim e para as minhas irmãs. Mas eu visitei lugares terríveis na cidade. Eu fui embora chorando de alguns lugares. Eu vi idosos numa situação que ninguém merece ficar. Eu tive vontade de chamar a polícia. E quando eu fui visitar a Portal 8, eu saí chorando, porque eu fiquei realmente tocada. Eu percebi que era o lugar que a minha mãe merecia. Todo mundo que acha que é longe tinha que pelo menos visitar para entender como é diferente. Do jeito que a mamãe estava lá em casa, parecia que precisaria de muito mais atenção. Mas na clínica ela já tem toda a atenção que ela precisa e a gente consegue priorizar a qualidade do tempo juntos e não a quantidade. Eu até recomendo que você entre no site da Portal 8 para ler as outras duas, que são muito bonitas, são muito interessantes. O que acontece aqui na cabeça? Você já viu casas de repouso, obviamente. Você é um dono de casa de repouso que está vendo esse vídeo. Mas
na cabeça de quem está visitando casas de repouso para internar, ela vai nas casas e as pessoas falam, as casas só falam sobre si. Você chega e uma casa fala 6 refeições diárias elaboradas por nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, blá 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 blá. A outra casa vai falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É muito refrescante quando você chega numa casa e ela fala sobre você. Ela fala: eu sei que você visitou várias casas e que elas são bem mais caras do que você pensava. Eu sei que você chegou nelas e você imaginou, meu Deus, mas eu não ia querer morar aí, como é que eu vou colocar minha mãe? Então, você fala, eu sei onde você está, eu entendo você. A pessoa se sente mais confiante de que você vai conseguir resolver o problema dela, porque você entende de fato o problema dela. Você não tá resolvendo o problema de qualquer idoso, você tá resolvendo o meu problema, da minha mãe. Então, isso aqui faz muita diferença. É fácil fazer isso aqui que eu fiz? Não é fácil, de maneira alguma. Inclusive é super difícil. Eu tenho muito treinamento para isso, eu tenho muitos anos de prática para isso e eu fiquei mais de 1 hora no telefone com meia dúzia de clientes para conseguir isso aqui. Não é fácil, tá? Mas se você colocar um depoimento simples, tipo esses da Casa da Praia, já te ajuda muito, porque já diz pro familiar que ele tá tomando uma decisão que outras pessoas já tomaram. Se você puder colocar um depoimento mais emocionante como esses aqui, é muito legal. Isso é o que a gente faz para os nossos clientes. Agora, para você, o que você pode fazer por você mesmo, um depoimento simples desses já ajuda. Tá bom? Bora lá, vamos pro item número 7. Telefone que atende. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, mas tem uma coisa que você precisa entender. Aqui no Casa da Praia tem o telefone. Aqui no Vargem Grande Paulista, na Portal 8, tem um telefone, tem dois inclusive. Esses dois telefones aqui eu sei que vão tocar e nesse celular a proprietária vai atender, nesse telefone quem vai atender é alguém que estiver no escritório em dias de semana. Tem telefones em que você liga e quem atende é um cuidador. Quando acontece, ou em que ninguém atende, porque não tem ninguém em casa, porque é difícil, porque não tem ninguém 100% responsável por atender aquele número. Quando isso acontece, o contato vai imediatamente ligar para a próxima casa da lista dele. Seja a próxima casa do Google, às vezes ele tem um papel com várias casas listadas. Você precisa ter um telefone que atende e que atende rápido. Se manda o WhatsApp, já puxa para fazer ligação, porque esse é um assunto muito sensível, é uma decisão muito sensível, a pessoa precisa se sentir cuidada. Então você precisa de um telefone que atende, atende rápido, um WhatsApp que responde, responde rápido e quando possível puxar para ligação com o cliente. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, eu vou tentar colocar num cartão aqui no YouTube, eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas se não, entra no meu canal e procura, tá bom? Você vai encontrar e você vai gostar. Enfim, esses são os 7 elementos que o seu site absolutamente precisa ter se você tem um site de casa de repouso. Se você não tem, provavelmente esses elementos estão te custando a diferença entre você estar sem não estar cheio e estar cheio, que pode ser 20, 40, 60 mil reais de lucro todo mês. Tá bom? Agora, eu vou te dar mais 3 bônus, que são o seguinte. Esses daqui são basicamente o que você precisa para quando um cliente chega no seu site. Agora, para o cliente chegar no seu site, ele precisa te encontrar. Ele precisa te encontrar e ele vai te encontrar geralmente pelo Google. Se você está numa região com mais de 3 casas de repouso, especialmente se você está numa região com mais de 5, o Google vai ter que escolher 3 para mostrar. E se você não tem essas 3 coisas principais que eu vou mostrar agora, ele vai escolher os seus concorrentes. E como a demanda por casa de repouso é muito maior, esses concorrentes que são os primeiros no Google estão recebendo quase todos os contatos. Se eles estão cheios, as pessoas estão ficando na lista de espera deles. Mas eles não chegam para você. Quem chega para você é quem está querendo uma coisa de 12 mil reais por 4, quem está querendo uma coisa de 4 mil reais por 1.000, uma pessoa que vai fazer vai dar um monte de trabalho, fazer um monte de picuinha no fim, não vai internar, não está pronta para internar naquele momento. Quem está pronto está chegando para os primeiros, tá? Se você está numa região com mais de 3 ou mais de 5 casas de repouso, você precisa ter 3 coisas para o Google te mostrar. Primeiro, você precisa ter conteúdo no blog. Então, enfim, um blog com conteúdo. Por que isso? Porque o Google quer ver que você tem autoridade naquele setor. Então, que você atua, pensa e fala sobre idosos, sobre casas de repouso.
A segunda coisa que você tem que ter é backlink. Eu não vou conseguir te mostrar diretamente, porque é uma coisa dentro da internet. Mas backlinks são links de outros sites para o seu site. O Google vê esses links porque ele consegue ver o seu site, ver os outros sites, ver quem está linkando para quem. Ele tem um robô que fica olhando isso o tempo inteiro. E quando ele vê um site linkando para outro, ele diz: esse site tem mais autoridade. Ele tende a mostrar mais esse site nas buscas dele. Então você precisa disso. Se você está em uma região com mais de 5 casas de repouso, você precisa disso para o seu site ser mostrado. E, por fim, um site otimizado para o Google. O que isso quer dizer? Tem algumas pequenas coisas que o Google vai olhar no seu site. Por exemplo, se ele tem o CNPJ da empresa embaixo. Se ele tem, enfim, tem um monte de coisas. A maioria delas é técnica e o usuário não consegue ver, né? A gente tem plugins aqui em cima que vão otimizar o seu site para isso e tudo mais. Mas o Google consegue ver um monte de coisas técnicas no seu site e ele precisa que aquelas coisas sejam atingidas para ele te considerar um site com autoridade e ele te mostrar no Google. Se você está numa região com mais de 3, 5 casas de repouso, alguém vai estar fazendo isso e alguém vai estar recebendo desproporcionalmente mais contatos. Eu também tenho um vídeo que eu vou tentar colocar num card aqui sobre quanto mais contatos essas casas recebem. Mas eu vou te dar um spoiler aqui. É pelo menos 30 vezes mais contato. Para ver mais sobre isso, eu recomendo que você clique no vídeo e vá assistir. Mas, enfim, a minha mensagem aqui para você são duas. Primeiro, tem muita demanda por casa de repouso no Brasil agora. Muita, muita, muita. Se você não está recebendo essa demanda, alguém está tomando ela de você. E não tem por que você não receber. Se você fizer as coisas direitinho, se o seu site for bem otimizado para o Google, se o seu site estiver aparecendo e ele estiver convertendo bem as pessoas que chegam neles, como estão alguns desses exemplos que eu te mostrei, você vai receber esses contatos e você vai encher e vai ser rápido. Pensa bem, o que você faria com 20, 30, 50 mil reais por mês a mais de lucro? Enfim, eu já te disse e vou te falar de novo. Eu tenho uma agência chamada Agência Grisalho. A gente faz marketing digital só para casa de repouso. E tá dando muito resultado. Os nossos clientes estão enchendo muito rápido. Se você quiser a nossa ajuda, clica aqui no link da descrição, marca uma call comigo. Eu vou falar com você por 1 hora e eu vou analisar o seu site, eu vou analisar o seu Instagram, sua presença digital completa e eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer para ter uma presença digital otimizada, ser encontrado pelos clientes, pelos melhores clientes e encher a sua casa. Se você quiser, a gente também faz isso para você. Bora lá, bora conversar.